Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos para o 8º episódio do Carreira e Você. Hoje com a Cecília Russo Troiano, que é psicóloga, mestre em estudo de gêneros. Ela é empresária e nós vamos contar um pouquinho sobre a carreira dela, sobre a trajetória profissional. Olá! Oi Oi, Cecília, tudo bem? tudo bem, Lia? Tudo jóia. Tudo ótimo. Seja bem-vinda, tá? O Carreira e Obrigada, Você. obrigada. É um prazer estar aqui com você. Na verdade, um prazer é todo meu poder agora te escutar, conversar um pouco, ter esse bate-papo, né? Que é uma troca aqui e poder entender um pouquinho da sua carreira, que é exatamente isso que eu trabalho e é exatamente por isso que eu criei esse projeto, porque às vezes a gente olha uma pessoa de sucesso como você, que gira muitos pratos, que tem muitas funções profissionais, mas a gente não tem noção de tudo que ela trilhou até aqui, tudo que ela fez, todas as escolhas, a não, né, não escolhas, que às vezes a gente também acaba não fazendo, né, por alguma opção. Então eu queria que você contasse exatamente isso pra gente, tá? Que é para nos inspirar cada vez mais. Nossa, no que eu puder, estou aqui. Na verdade, às vezes não tem escolha. A gente vai indo, algumas sim, algumas têm escolhas. Acho que é isso que a gente vai conversar. Mas eu que agradeço o convite, Lia. É um prazer estar aqui. E se puder, enfim, trazer algum comentário, alguma fala que inspire outras pessoas, vamos juntas, vamos nessa. Vamos juntas. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para Cecília, coloque aqui para mim, por favor, nos comentários, tá? Vou fazer algumas perguntas para ela, mas fiquem à vontade também. Cecília, o que eu queria que você falasse primeiramente para a gente? Um pouquinho sobre a sua trajetória profissional até aqui e a sua formação. Tá legal. Bom, vamos lá. Eu cursei minha formação original, primeira, eu sou psicóloga, eu cursei psicologia. Quando eu fui escolher, eu acho que eu fiquei entre medicina e psicologia, acabei indo para psicologia. Ao longo da faculdade, sinceramente, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer, né? Se era isso que eu queria. E no meio do caminho, uma das disciplinas, eu tive, enfim, a felicidade ali de ler um texto que acabou dirigindo toda a minha carreira, assim, ou parte da minha carreira foi por causa de uma disciplina, porque eu vi um tema ali que me interessou, que era a psicologia do consumidor. Então, por conta desse texto, eu acabei entrando nisso, acabei começando a trabalhar em agência de comunicação, nessa área de pesquisa de consumidor. Então, a minha carreira de psicóloga teve um desvio, vamos dizer assim. Aliás, como a carreira de muita gente tem desvios, né? E rotas assim que não são nada planejadas. Exato. Eu fui por ali e ali eu acabei crescendo, me desenvolvendo e várias coisas aconteceram, né? Até meu marido eu conheci nessa primeira empresa onde eu trabalhei. Então, daqui a pouco a gente pode falar mais disso, mas também. E aí eu segui. Aí um dos temas que sempre me interessou foi também estudos relacionados às mulheres. Daqui a pouco também a gente pode falar mais nesse tema, mas isso também me motivou a caminhar para o mestrado e eu acabei fazendo mestrado em estudos de gênero, né, nos Estados Unidos. Então, o nome, na verdade, é Women's Gender and Sexuality Studies. Então, mas basicamente é estudos de gênero, que é onde eu fiz o meu mestrado. E só para completar, né, em termos de formação formal, vamos dizer, eu ano passado também cumpri aí, completei 3 anos de uma pós-graduação em psicologia. E aí foi um reencontro com o começo da minha formação formal. Então eu fiz um curso em psicologia analítica, psicologia junguiana de 3 anos que eu completei o ano passado. Enfim, isso é só para a gente começar aí eu contando um pouco da minha carreira pelo lado da minha formação mesmo. É porque uma carreira, na verdade, você começou como psicóloga, mas não trilhou isso, né? E aí é o que você falou, a vida ela vai nos guiando e agora acabou de fazer uma especialização nisso.
Mas o que que eu queria que você falasse um pouquinho pra gente? Por que que você decidiu fazer esse estudo de mestrado em gênero? O que que te chamou, o que que te despertou a fazer esse estudo, que depois acredito que deve ter sido uma das iniciativas, né, para fazer o livro, que aí depois também quero que você fale sobre isso também. Então, na verdade, eu vou dar uns passinhos para trás, assim. Eu vou falar do livro, mas para eu falar do mestrado, acho que eu vou ter que falar um pouco do meu primeiro livro. Eu lancei um primeiro livro em 2007, né? E o meu primeiro livro se chamou Vida de Equilibrista, Dores e Delícias da Mãe que Trabalha. Esse primeiro livro, aliás, em pouco tempo, eu estou assim, toques na capa agora, ele vai ser reeditado e relançado. Então, já já vou ter novidade com Vida de Equilibrista. Que legal. Mas o Vida de Equilibrista, ele nasceu, e aí eu vou engatar com o mestrado já já, muito da minha própria vivência como uma mulher que equilibra os pratinhos. Enfim, eu casada, eu pois tive 2 filhos, tenho 2 filhos hoje já crescidos, trabalho, gerenciando uma empresa e tal. E eu sentia que esse tema, né, de conciliar carreira com vida familiar era um tema relevante, que merecia um livro, né, pensando um pouco no olhar das mulheres. Foi aí que eu criei o livro Vida de Equilibrista, depois tive um blog com esse nome, etc. Quando eu resolvi fazer um mestrado, eu pensei, bom, eu posso fazer dentro da minha área onde eu atuo na empresa, ou posso fazer nesse tema das mulheres, porque sempre meus escritos, vamos dizer, eu sempre escrevi sobre essa mulher equilibrista e sobre esses dilemas que a gente vive. Então, para mim, foi muito natural pensar em fazer um mestrado em gênero. E no Brasil não tinha esse curso do jeito que eu fui fazer e fiz a opção de fazê-lo fora do Brasil e nos Estados Unidos, que esse tema é bastante desenvolvido. Então, foi um pouco, de novo, por linhas nunca retas. Aliás, eu não conheço carreira de linha reta, ou muito poucas carreiras são de linha reta, né? Ainda mais atualmente, né? Ainda mais atualmente. Eu acho que cada vez mais a gente vai trilhando mesmo algumas coisas muito particulares de cada um e as coisas vão acontecendo. O que que, assim, para você, tá? O que que você acha que é o maior desafio da mulher atualmente? Olha, embora foi em 2007 que eu escrevi meu livro do tema de gerenciamento, aí acho que eu fui muito pioneira nisso, de escrever sobre mulheres que trabalham, que cuidam de casa, que, enfim, tem que ser boa em todas as frentes, que tem que ir criança. Eu ainda acho que esse tema, vamos dizer, do equilíbrio entre vida familiar e vida profissional é um grande desafio, mesmo com possibilidades de home office, é um grande desafio. Não é porque você está dentro de um quarto que a criança está sossegada ali na porta esperando a mamãe, vamos dizer, sair da live. Acho que isso não existe, essa criança de, sei lá, acho que é criança de PowerPoint, sabe? Que a gente desenha. A criança é viva, a criança tem e junto disso, eu ponho culpa, sabe? Acho que as mulheres se culpam muito ainda por tudo que a gente acha que deixa de fazer. Eu não acho que a gente deixa de fazer, mas a nossa cabeça é muito fértil em imaginar tudo que a gente está deixando de fazer. Então, eu acho que esse equilíbrio aí é alguma coisa que as mulheres ainda lutam. E depois você tem várias outras lutas, né? Enfim, tem desde luta por igualdade em termos salariais, desde luta em termos de violência contra a mulher, enfim. Eu acho que ainda tem muita coisa para ser discutida nessa frente. Não estou tirando, olha, homens que estão nos acompanhando, eles têm outras lutas, tá? Eu não vou dizer que só nós temos lutas, eles têm outras. Exato. Mas acho que a gente tem uma batalha bem intensa ainda pela frente em vários campos. E equilibrar a vida pessoal e profissional para a mulher, especificamente quando tem filhos pequenos, é um grande desafio.
Eu sei porque eu passo por isso, que eu também tenho dois filhos pequenos. Por isso que eu adoro os seus artigos e os seus livros, tá? Que idade que eles têm, Lia? Que idade que eles Uma têm? tem 2 anos, faz mês que vem 2 anos, a Cecília. Opa, adorei! E o Bernardo fez agora 6 anos. Não, é uma fase que certamente, né? Enfim, já tive filhos de 2 e 6 anos. E é uma fase que é isso, quer dizer, eles demandam, cada um tem uma demanda específica, e então esse gerenciamento de tempo, de culpa, de delegar, é complexo, acho que é bem complexo. Até hoje eu conversei com algumas mães do grupo, né, de WhatsApp, de mães da escola, e eu falei que eu ia fazer uma live com você. Todas amaram, falaram: opa, se eu não assistir, eu devo deixar gravado, eu quero assistir depois. Porque é o que você falou, né? Toda mulher ela se culpa muito disso, né? E falando disso de culpa, o que que você poderia dar de dica para as mulheres que elas têm essa culpa exatamente interna? Porque a sensação que eu tenho é que parece que a gente, quando nasce mãe, né? Quando o filho nasce e surge a mãe ali, surge essa culpa, né? Ela parece que ela anda junto ali, desde o do começo. E o que que você poderia dar de dica para essas mães? Não, é bem interessante. Eu escrevo na Pais e Filhos também, já há vários anos. E o meu último artigo na Pais e Filhos, eu trouxe uma fala que, para mim, é uma dica que me ajudou muito. E eu repito ela, para mim, ela continua sempre válida. Essa dica eu recebi do pediatra dos nossos filhos, né? Meus filhos e do Jaime. Ele falou, o pediatra, ele se chama Leonardo Posternak, o doutor Leonardo, e ele falou o seguinte, né? Que a falta de mãe é prejudicial e o excesso intoxica. E aí eu vou pegar essa fala dele para pensar na minha dica. Eu sempre acho que a gente, como mãe, acha que a gente tem que ficar ali, né? Ali em cima, presente, né? Nossa, se eu não for numa festinha da escola, o mundo caiu e etc. Eu acho que o que os nossos filhos querem é saber que a gente está de algum jeito presente, mas isso não significa estar o tempo inteiro presente, né? Então, pensar quando vem aquela culpa que para os nossos filhos, acho que o mais importante é saber que a mãe sai e que a mãe volta, não que a mãe esteja o tempo inteiro ali do lado. Então, acho que é muito importante a gente trabalhar isso, essa segurança nos nossos filhos, de que a gente vai e de que a gente volta, né? E largar a mão de ser onipotente e que vai querer estar o tempo inteiro onipresente, né? Eu falei onipotente não, mas onipresente, talvez até onipotente também. Então, acho que essa é uma primeira dica. A segunda, que várias pessoas também falam, e eu faço coro para isso. A gente quer sempre ser perfeita em tudo que a gente faz. E não dá para ganhar título de mãe do ano, ter promoção no trabalho, conseguir estar com a unha em dia, o cabelo pintado, não sei o que e tudo. Então, assim, acho que se a gente aceitar um 7,5, né, assim, em algumas coisas, vai passar de ano do mesmo jeito. E acho que é uma coisa que eu procuro, não falo que é fácil, mas praticar. Eu posso dar mais uma que eu gosto também? Claro. Essa é muito minha, assim. Já que eu brinco com a metáfora dos pratinhos, assim, que é uma coisa que eu sempre falo, eu acho que uma sabedoria de maternidade é a gente olhar para os pratinhos e ver quais pratinhos são de cristal, quais são de borracha. E se o pratinho de cristal cair, é perigoso, mas se o de borracha cair, paciência, entendeu? Cai, pega de novo, vida que segue. Então, acho que também uma habilidade nossa na maternidade é separar quais são, discernir, identificar quais são os nossos pratinhos de cristal e quais são esses pratinhos de borracha. E deixa o de borracha cair e caminha, né? Porque todos de cristal não serão, todos de borracha também não. Então, acho que é a gente saber enxergar e discernir isso daí. Ótimo, muito bom. Cecília, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o projeto, né? Vida de Equilibrista. Porque são 3 livros hoje.
Mas como surgiu esses 3 livros? Você falou um pouquinho Hum, do primeiro. tá. Então, o primeiro, até retomando um pouco, né? É, eu acho que ele nasce. Acho que várias coisas nas nossas vidas são assim. Ele nasce muito pela minha própria vivência. Então, eu era, né? Sou. É que hoje, com o filho crescido, meus filhos têm a vida deles, né? Eles são absolutamente independentes de mim. Mas quando tinha os filhos menores, eu falava, nossa, como é difícil conciliar a maternidade com o trabalho. Eu nunca pensei em largar, mas eu sabia que essa era uma pauta importante. E o primeiro livro nasceu dessa minha própria inquietação, assim. Eu queria que aquela conversa na porta de escola ou que eu tinha com outras mães pudesse ser amplificada. E aí eu fiz uma super pesquisa com mães para alimentar meu livro. Então, o livro traz a minha vivência na maternidade e trabalho, mas traz também o olhar de tantas outras mães que eu entrevistei. Então, esse é o primeiro, Vida de Equilibrista. O segundo foi em 2011, que ele se chama Aprendiz de Equilibrista. Continuei um pouco nessa avenida aí equilibrista, e a ideia do aprendiz de equilibrista era falar do olhar dos nossos filhos para os pais que trabalham, né? Então, para a mãe que trabalha, para o pai que trabalha, como que isso impactava, como que isso impacta a vida deles. Então, eu trouxe o olhar dos filhos no segundo livro. Foi muito legal. A minha filha Beatriz estava ali adolescente, e ela topou escrever o prefácio do livro. Então, a Beatriz escreveu o prefácio do livro. Foi super emocionante ter uma filha escrevendo o prefácio e antecipando um pouco a vida futura dela, sabe? Como mulher equilibrista. E andando muitos anos à frente, porque o segundo foi em 2011, então faz 11 anos. Minha filha hoje formada, trabalha, mora fora do país, tem uma carreira super bacana, e ela às vezes me liga, fala, ó, tô aqui na vida de equilibrista. Ela não tem filhos ainda, mas como toda mulher já gerencia vários pratinhos assim. Então, eu acho que ela veio um pouco dessa geração aí. O terceiro livro, ele é de 2018, 2017, perdão, 2017. E ele se chama Garotas Equilibristas. E o meu olhar no Garotas Equilibristas foi trazer como que as jovens que estão entrando no mercado de trabalho estão imaginando que suas vidas serão. Qual que é o projeto de futuro que essas jovens têm em termos de conciliar carreira e família? Então, esse terceiro livro, ele é fruto do meu mestrado. Essa foi a temática que eu trabalhei na minha tese de mestrado e que acabou desembocando nesse terceiro livro. E, como eu falei, eu estou reeditando agora o primeiro, que é o livro que eu tenho mais, assim, afeto por ele, que é o Vida de Equilibrista. Então, em breve, trarei novidades aí. Só para te pedir um spoiler, você está fazendo uma nova pesquisa? Não, o que eu fiz nele foi... Como eu escrevi muito ao longo dos anos na Pais e Filhos, eu Sim. juntei várias coisas que eu tinha escrito, né? Então, ele é um grande apanhado de escritos meus, escritos que vieram nesse momento de pandemia, que também chacoalhou a nossa vida aí de um jeito. Sim. Então, esse eu abri mão um pouco de trazer dados de pesquisa e trouxe essa grande coletânea de coisas que eu fui escrevendo e colecionando nesses anos. De vivências, né? Exato. E, enfim, acho que está bem bacana. Eu estou curtindo aí e estou feliz. Chamei, agora estou nesse universo da capa e de criar um pouco essa representação. Não é fácil representar a mulher equilibrista hoje. Eu diria que tá mais difícil agora do que foi lá no meu primeiro livro, viu? É que no primeiro tem os pratinhos, né? Da E mulher agora ali, eu falei né? assim, gente, como que eu quero trazer os pratinhos de novo, mas eu quero trazer, sei lá, eu acho que de lá para cá
eu sinto que a gente está mais seletivo um pouco nos pratinhos. Acho que a gente aprendeu alguma coisa. Então, eu não quero botar aquela mulher perfeita que os pratos estão super equilibrados, mas também não quero botar mulher neurótica, desesperada com os pratos caindo. Então, estou pensando aí como que vai ficar isso daí. Até um caindo no chão, como você disse, de borracha, não tem problema, né? Se você Exato, souber lidar com isso, né? Que é a exato, sabedoria de mulheres, né? exato. Por isso que a gente também tem um sexto sentido, né, Cecília? Eu acho que a gente vai, enfim, descobrindo as coisas e percebendo as coisas. Aliás, na maternidade, acho que é muito isso, né? Essa coisa instintiva da gente conhecendo os filhos, sabendo como que é um, sabendo como que é outro, né? Um pouco sabendo na pele, assim, como lidar. Você tem dois filhos, você sabe. Com Sim, cada um é uma dinâmica, né? totalmente diferente. Porque eles são Até quem, diferentes, né? até quem tem gêmeos percebe isso, o quanto é Uhum. diferente cada um dos filhos, né? Você pode ter gêmeos do mesmo sexo e que são histórias e dinâmicas e demandas muito próprias. Cecília, você tem um livro com o Jaime, gente, Jaime Troiano, né, marido da Cecília, sobre propósito. Ele fala um pouquinho do propósito de pessoas e também fala de marcas, que é a especialidade de vocês, a empresa de vocês. Mas eu queria que você fizesse uma definição para a gente de propósito. Porque hoje se fala muito sobre isso, né? Mas eu queria a sua definição, fazendo um favor. Não, é bem legal. Então, como você falou, o livro se chama Qual é o seu propósito? E o Jaime Troiano, que é o meu marido e sócio, nessa ordem, a gente sempre fala isso, né? Nesta ordem, porque, enfim, acho que a coisa mais importante aí é a nossa vida pessoal. Não quer dizer que trabalho não é importante, mas se eu tivesse algum dia que abrir mão de alguma coisa, eu abriria mão da sociedade, não do casamento. Mas em 2019, a gente lançou o nosso primeiro livro juntos. Ele tem os livros dele, eu tenho os meus, e a gente lançou esse primeiro livro, que é Qual é o seu propósito, a energia que movimenta pessoas, marcas e organizações no século XXI. Você mesma colocou, Lia, que esse tema do propósito, hoje, muita gente fala, né? Ai, meu propósito é isso, meu propósito é aquilo. E para nós, né, como é que a gente define propósito? O propósito é a razão de ser, né? É um significado maior que a gente percebe. E ele, na minha visão, eu uso muito uma frase do Aristóteles para descrever propósito. E vale para a empresa, mas vale para as nossas vidas pessoais, que é Aristóteles, lá, 2.300 anos, ele falou o seguinte: quando seus autênticos talentos, quando suas autênticas qualidades se encontram com as necessidades do mundo, né? Aí está a sua vocação, aí está o seu propósito. Então, quando eu penso em propósito, eu penso assim, alguma coisa que eu tenho, que alguma coisa que eu faço bem, para a qual eu tenho alguma habilidade, e essa coisa encontra na sociedade alguma demanda. Então, puxa, eu tenho uma coisa que eu gosto de fazer, que eu sou boa, e o mundo precisa disso, né? Então, eu acho que o propósito está nessa encruzilhada, nesse entroncamento. Então, o propósito é a razão de ser, né? Aquilo que me dá sentido mesmo, aquilo que conversa com o que eu sou boa, mas também conversa com a sociedade. Acho que o propósito tem um olhar social também. Não é só um olhar, vai, para dentro, etnocêntrico. Ele tem que ter Uhum. um sentido de contribuição De e utilidade, né? de utilidade, mas ele tem que partir de alguma coisa que eu sou boa, porque se eu não sou Exato. boa naquilo, não vai adiantar nada. Enfim, então eu vejo o propósito nessa, nessa direção, assim, o significado maior que tem para minha vida, né? E eu posso manifestar ele de diversas formas, ele pode ir se moldando ao longo da minha vida de diferentes maneiras, né? Então, acho que isso é bem legal também. Enfim, Muito bom a definição. legal. Tem alguém que colocou aqui, ó. Alessia, meus talentos e as necessidades do mundo. Aprendi com É, você você. vê?
É, eu vi aqui também, Alessia, obrigada. Que bom. Botei um coraçãozinho ali para ela, valeu. Enfim, então Mas é isso eu mesmo. sinto isso, eu percebo isso e, e esse livro fala disso, né? O Qual é o Seu Propósito fala disso. E foi muito legal, quer dizer, escrever, ser sócia de marido e escrever livro junto com o marido é um desafio que eu posso dizer que eu passei de ano, assim, com folga. Exatamente. Qual que é o maior desafio de vocês dois no trabalho e junto, né? Escrevendo, enfim. Porque vocês também têm um programa na CNN, né? Também tem isso, né? Um mais uma. É, a gente, na CBN, você falou CBN, desculpa. CBN, muita letra, muito. Sim, a gente tem um programa na CBN já, puxa, acho que há 4 anos. Ele vai ao ar aos sábados, às 7h50, 7h55 da manhã. O programa chama Sua Marca Vai Ser um Sucesso. E a gente trabalha junto há muitos anos. Eu sou casada há 30 anos e a nossa empresa vai fazer 29 anos no ano que vem. Então, é um Praticamente juntos, né? emaranhado, muita coisa junto, né? Agora, algumas coisas eu acho que a gente procurou nessa história nossa. Primeiro vamos tentar dentro de casa falar que não vai falar é mentira, né? Se eu falar que não vai falar é mentira, mas é tentar criar espaços aonde o trabalho não entre, né? Então, sei lá, Ótimo. se a gente está comendo, se a gente está almoçando, se a gente está jantando, né? E um policiar um pouco o outro, porque tem dia que eu não quero falar de trabalho dentro de casa. Eu falo, não, não, pelo amor de Deus, hoje não, agora não, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma viagem a semana passada, voltei, e eu já estava num voo bem longo, um voo durante o dia bem longo, e sentamos, dois, um do lado do outro. Bom, vamos discutir pauta da CBN que a gente tem que gravar semana que vem, né? Então, tem hora que tem que falar, mas acho que tentar separar os espaços. Acho que a outra coisa é muito respeito, sabe? Acho que a gente sempre se respeitou no trabalho. Eu aprendi muito com o Jaime, né? Ele foi meu primeiro chefe. Então, claro que depois de tantos anos, hoje eu já tenho o meu jeito de fazer as coisas, eu já tenho toda enfim, uma mecânica minha forma, mas eu aprendi muito com o Jaime, né? E acho que ele sabe disso, então acho que a gente também sempre teve muito respeito profissional um pelo outro. E ele foi, né, no começo ali, aquela figura que eu idolatro ainda hoje, mas hoje ele também me idolatra em algumas coisas no mundo profissional. Então, acho que isso também ajuda muito a gente se complementar. E a gente é muito diferente trabalhando, muito diferente. E eu acho que isso só beneficia, sabe? Quem trabalha conosco, a nossa equipe, clientes, porque nós somos diferentes, nós temos velocidades diferentes, nós temos, enfim, estilos de trabalhar. Mas eu sei. Olha lá, tem uma mensagem do Jaime aqui falando que Ele eu colocou aprendi aqui, eu mais. aprendi. Ele falou, eu aprendi mais ainda com a Cissa. Obrigada. Ó, Porque coração posso pro Jaime falar, ali. é uma conquista, né? 29 anos de empresa juntos e 30 anos de casados. E realmente é um grande desafio. Às vezes eu tenho algumas clientes que também têm empresas com o marido, e é um desafio muito grande mesmo, tanto dentro de casa como dentro da empresa. Com os problemas, com os desafios dentro da empresa, trazer para dentro de casa, os conflitos em casa, né? Essa leve trás tem que tomar muito cuidado, né? Mas olha, acho que o que eu falei de respeito, as pessoas que trabalham com a gente, acho que elas podem até confirmar. E os próprios clientes, eles percebem essa complementariedade, sabe assim? E eu acho que isso acaba enriquecendo os trabalhos. O Jaime e eu também, a gente dá curso na nossa área. E os alunos, assim, se divertem muito com o meu jeito, barra do Jaime, porque a gente começa a brincar um com o outro no meio da aula. Eu sei exatamente o que o Jaime vai falar em alguns momentos, eu tenho certeza que ele sabe também o que eu vou falar em alguns momentos. Então tem uma cumplicidade que eu acho que se você souber usar, né, só tem a ganhar. Mas claro, de novo,
Na hora que entra numa área de conflito, você tem que decidir, quer dizer, você dá um passo para trás, no outro dia você que vai ter que dar um passo para frente, o outro vai ter que recuar. Enfim, acho que são ajustes que a maturidade do relacionamento e da sociedade foram nos trazendo. Com certeza. Cecília, eu queria que você escolhesse um momento ou uma história que inspirou você, que aconteceu com você, para inspirar a gente, que você acredita que é uma história muito legal para contar. Apesar que você Ah, já contou várias coisas aqui, tá? é. Olha, acho que histórias que me inspiraram, né? Acho que assim, eu falei já de marido, né? Falei de filhos, acho que eu vou falar de pais, né? Eu acho que os meus pais sempre me inspiraram muito, muito. E eu tive privilégio aí, meu pai e minha mãe. Eu acho que eu peguei um pouco de cada um, né? Meu pai já é falecido, minha mãe super bem, viva, ativa, profissional, psicanalista e tal. Mas do meu pai eu peguei muito um senso de organização, assim, sabe? Eu não sei se isso é uma história, mas sempre me inspirou. Como meu pai era organizado, não existia Excel, e ele fazia aquelas planilhas maravilhosas como engenheiro e tal. Então, eu pego isso. Então, é uma história um pouco de vida mesmo do meu pai, que eu trago muito para mim. E eu acho que a minha mãe, até como mulher, ela é uma das pessoas mais incríveis que eu conheço, assim, sabe? É... Enfim, ela é de uma outra geração, obviamente, mas a minha mãe foi fazer faculdade, entrou na USP depois de já ter 2 filhos, batalhou a vida dela, sempre quis ter o espaço dela e profissional, e depois, com 60 anos, foi querer ser psicanalista, estudou, continua estudando, continua atendendo. Minha mãe fala 5 línguas. Então, eu quando vejo, é uma pessoa muito, muito culta, assim. Então, quando eu vejo, sei lá, o quanto meus pais me inspiraram, né? Para mim é uma história muito bonita e eu espero, né, poder inspirar um pouco meus filhos também, de algum jeito. Eu espero que meu marido e eu sejamos um pouco também inspiração para eles. Seja para eles acertarem alguma coisa em que a gente erra, né? Porque pai e mãe sempre dão uns vacilos, não tem jeito, né? Acho que se não fosse isso, a gente. Acho que pai e mãe sempre tem uns vacilos, mas eu espero que para os nossos filhos eu tenha sido ou podido ser um pouco disso. É um pouco nessa linha que eu toco aí a minha vida de equilibrista, como eu costumo dizer. Com certeza, se você inspira a gente, acredito que seus filhos também já são muito inspirados por vocês dois. Até teve dois comentários aqui, olha, falando que o relacionamento de vocês, você estava falando, né, de você e do Jaime. É impressionante como vocês se conhecem e se complementam. A Jaque falou. E o William falou assim: é muito legal essa energia de vocês. Então, enfim, o William, né, num cliente nosso, eu acho que é o William, que é da Cobase, e a Jaque trabalha com a gente. Então, assim, acho que são duas pessoas Olha, que nos veem em universos aí profissionais e acho que esse respeito, acho que as pessoas se beneficiam, acho que clientes nossos se beneficiam da gente ser tão diferente, enfim, formações diferentes também. O Jaime tem uma formação, eu tenho uma outra formação e, e acho que isso também é bacana. Eu não me arrependo. Teve um momento na minha carreira que eu tive que fazer uma opção. Porque eu tive uma sócia por 5 anos e era muito bom, a gente é amiga até hoje. Mas teve um momento que eu tive que fazer uma opção de trabalhar com o Jaime ou seguir minha vida com a minha sócia. E eu fiz essa opção de trabalhar com o Jaime. Eu não me arrependo, assim. Acho que eu nem consigo imaginar como é que teria sido de outra forma. Então, esse é um bom sinal de eu olhar e falar, ó, acho que era isso que eu tinha que ter feito. você fala bastante, né, de equilíbrio. Mas agora eu gostaria que você falasse como é que você faz para equilibrar a vida pessoal e vida profissional. Bom, eu comentei que eu puxei do meu pai ali um lado de organização, do lado dele engenheiro e tal. Então, acho que uma das
coisas que mais me ajudam, eu sou uma pessoa muito organizada. Eu sou uma pessoa muito disciplinada com o horário, com as coisas que eu faço, com os compromissos que eu assumo e etc. E acho que isso me ajudou no equilíbrio assim da minha vida pessoal e profissional. Eu comentei, né? Eu nunca parei de trabalhar. Mesmo quando meus filhos eram pequenos, eu me virei aí, né? Eles viajaram comigo por causa de trabalho. Gabriel, com 5 meses, eu tive uma viagem a trabalho para Buenos Aires. Toca fazer passaporte para o menino, porque eu amamentava. E arrumar alguém também que pudesse ir comigo, porque a pessoa que eu tinha de ajudante em casa, de babá, se eu levasse a Beatriz ia ficar sem babá. Sabe aquela ginástica que mãe tem que fazer para continuar amamentando e trabalhar? Mas acho que eu me organizava e falava, vai dar certo. Então, acho que sim. Acho que a organização é uma coisa que me ajuda. Eu sou uma pessoa que acordo cedo também, então também consigo encaixar coisas na minha agenda. O Jaime sempre me ajudou muito, então eu também sou casada com alguém que topava dividir os pratinhos comigo e sabia que, pô, se eu estava trabalhando até a noite, não era porque, enfim, porque ele também era cúmplice da mesma empresa, né? Então ele sabia esse jogo. Então acho que isso ajuda muito eu ter isso. E eu acho que com a evolução de carreira e maternidade, eu fui também refazendo escolhas e priorizando, sabe? Um pouco aquilo que eu falei, deixa o pratinho de borracha cair e seguro de cristal. Eu também acho que fui aprendendo a falar, ó, talvez não dê para ser perfeita em tudo. Então eu fui colocando o que era mais importante para mim. E eu acho que as coisas que sei lá, meus filhos sempre foram coisas muito importantes, seguem sendo importantes para mim, mesmo com minha filha tem 28 e meu filho 25, né? E eu falo com eles quase todo dia. Eles não moram comigo, eles moram fora do país, mas eu falo com eles quase todo dia, seja pelo WhatsApp, seja de qualquer jeito. Mas eu acho que é um pouco esse conjunto, é organização, ter um parceiro, parceira que seja super alinhado com você e com teus objetivos e criar alguma priorização para não enlouquecer. Tem outra coisa. Bom, eu também faço terapia, o que me ajuda muito. Como boa psicóloga, eu faço terapia. E eu gosto muito de esporte. Eu sempre gostei. E todo dia eu faço alguma coisa. Pode ser yoga, pode ser pilates, pode ser ir à academia, pode ser correr. Enfim, pode ser... para mim isso faz bem. Então, também botar uma atividade física junto com uma atividade mental, já que eu falei que eu faço terapia também, ajuda. Corpo e mente, né? Trabalhar o corpo e mente, né? É Exato. ótimo. Cecília, quando você olha toda a sua trajetória profissional, né? Ali, desde quando você começou como psicóloga, até quando você começou a trabalhar com brand, até hoje, qual que é o sentimento que te vem? Putz, olha, eu sou muito feliz, assim, eu sou muito grata a tudo isso, sabe? Assim, eu acho que enfim, meus pais me deram uma condição de vida boa, eu tive privilégios, assim, de estudar em lugares bons, de ter acesso a várias coisas, mas eu também, eu acho que eles me deram uma base, assim, de seguir adiante. Então, eu sou muito grata de verdade, sou feliz, assim, com o que eu faço, eu gosto do que eu faço, acho que isso faz muita diferença. Com certeza. Eu olho, né? Pô, eu já tenho aí 30 e tantos anos que eu trabalho, então eu acho que eu tenho sentido de. Em inglês é muito bom, né? O americano fala de accomplishment, né? Eu me sinto realizada, talvez seja essa palavra, eu me sinto realizada. Isso não quer dizer que é para parar, não. Eu continuo. E tanto continuo que essa minha pós-graduação em psicologia, que eu terminei o ano passado, me trouxe um reencontro com a psicologia. Então, hoje, eu dedico da minha agenda
profissional, quartas-feiras, a partir das 5 da tarde até as 10 da noite, eu atendo como psicóloga clínica. E isso foi uma coisa nova que eu trouxe também para minha agenda. E eu atendo parte em atendimentos sociais, isto é, pessoas que pagam um valor simbólico, e uma minoria em atendimento privado normal. E a razão disso, porque eu acho que é isso, foi um reencontro, quer dizer, a empresa já mais madura, as coisas caminhando, e eu achava que eu precisava fazer esse reencontro com a psicologia, e tem sido muito bom também. Então, mais uma coisa que eu coloquei ali na agenda de equilibrista, e aí isso traz, tem que fazer supervisão com uma psicóloga também que me apoia, enfim, faço grupo de estudos de psicologia. Acho que isso o Jaime e eu temos. A gente acha que estudar não dá para parar. Então, estudar, ler, conhecer, viajar, ir no cinema, a gente faz tudo isso e a gente gosta. E É a assim, melhor essa é coisa, a né? vantagem dos Aprender a filhos estarem estudar. grandes, né? Olha, Sim. um dia seus filhos vão ser grandes, você também vai conseguir, tá? Mas priorizando a agenda, a gente já consegue fazer algumas coisas, como você falou. É exatamente esse ponto mesmo. Legal. E dar valor para alguns pratinhos, né? Sabe uma coisa que eu gosto muito? Eu gosto muito desse tema, né? De equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Eu até escrevi um e-book sobre isso. E eu acho que uma coisa também que ajuda muito é assim, quando você está no trabalho, estar no trabalho. Quando você está em casa, estar em casa. Não ficar em casa pensando no trabalho e no trabalho pensando em casa, entendeu? E se você está com algum problema, resolve logo o que é melhor, porque senão você não consegue produzir em nenhum lugar, né? Você não consegue Sim, estar em nenhum lugar, né? Então isso também sim. para mim me ajuda muito. Não, é verdade. Eu acho que assim, eu comentei, né, que eu fiz essa pós-graduação de 3 anos que eu completei o ano passado e o tema que eu resolvi estudar era a vivência do tempo nas nossas vidas da pós-modernidade aí, né? Principalmente depois com a pandemia, né? Então, o título acabou sendo A Pandemia do Tempo em Tempos de Pandemia. E eu acho que o digital trouxe muita coisa boa para nós, é inegável, Sim, mas também trouxe, né, uma falta de foco ou uma questão da gente, sei lá, estou aqui conversando com você, o computador está aqui na minha frente e é filho que está fazendo outra coisa. Então, muitas vezes a gente se dispersa e não está nos lugares que a gente deveria estar, né? uhum, Então, é muito fácil a gente estar em casa a depender da tua atividade profissional e você tá lá pensando no trabalho, né? A criança tá ali do teu lado jogando, brincando de massinha e você tá com o computador do lado. De novo, talvez alguns dias precise fazer isso e tudo bem, né? sim, como Mas necessidade, né? que seja exceção, né? Que a gente possa estar nos lugares. Então, possa estar no trabalho, estar por inteiro, possa estar em casa, estar por inteiro. Acho que é um exercício, tá? Porque, Total. de novo, é aquilo que eu falo. No PowerPoint, as horas funcionam com uma beleza. Na vida real, o gráfico de pizza dá cada desequilibrada que... Mas, acho que se a gente tiver um pouco essa consciência de como deveria ser, já é um meio caminho andado, sabe? Nem que a gente fique horas, né, naquilo, né? Com É, foco naquilo, né? Seja no trabalho, seja em casa, né? Mas é o que é, você falou, hoje a pandemia mudou muito como a gente olha o tempo. A pandemia, na verdade, dilatou um tempo também pra gente, né? Porque acabou ficando muita gente tudo muito junto, né? Em casa. Cecília, eu queria agradecer muito o bate-papo com você. eu Você que contribuiu agradeço. muito pra gente. Tem alguma coisa que você queria complementar? Alguma coisa que você queria falar? Não, eu acho que assim, acho que esse tema, né? Por que que eu sigo escrevendo na Paz e Filhos? Por que que eu vou relançar o meu primeiro livro daqui a pouco? É porque eu acho que essa pauta que a gente está tratando hoje
ainda está longe de terminar. Com Então, certeza. eu acho que todo mundo vai se beneficiar, sabe? São as mulheres, são os homens, são os nossos filhos, tem uma geração vindo aí. Então, acho que quanto mais a gente falar, mais possibilidades de construção positiva a gente vai ter. Então, brigadão, Lia, pelo convite, viu? Sabe uma coisa que eu acho muito legal? Quanto mais a gente falar, a gente vê que todo mundo passa pela mesma situação. E a gente vê que a gente não tá sozinho. Isso é muito legal, né? Exato, exato. Então, um beijo e obrigada, viu? Obrigada, brigadão, viu, por ter participado. Pessoal, obrigada por quem assistiu e um beijão para vocês. Boa noite. Tchau, Cecília. Obrigada. Tchau, obrigada.